Estamos aqui mais uma vez com o episódio do OndaCast. O OndaCast é o podcast do Grupo Fatece, focado em conectar pautas importantes no dia a dia. E nós estamos com a série Mulheres, Canal de Educação. Hoje é o nosso último episódio dessa série que foi incrível, que reuniu mulheres com histórias espetaculares, que abordamos temas muito importantes, não só para dentro da sala de aula, não só para o ambiente estudantil, mas no ambiente fora das escolas, na sua vida profissional, dentro da sua casa. Nós trouxemos realmente a visão da mulher, o quanto ela impacta a sua sociedade e o ambiente onde ela está. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial para fechar essa série, onde nós vamos focar no comportamento humano, na questão da neurociência, não só também dentro do quesito profissional, mas como nós lidamos com isso, né, no nosso dia a dia, onde nós estamos. Então hoje eu estou com a Márcia, que é um prazer estar com ela. Vou pedir para ela se apresentar para vocês. Mas muito obrigada, Márcia, por ter aceitado o convite, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui, né? E é sempre muito bom estar de volta à faculdade, porque como eu comentava com a Gabi, o que eu amo fazer na minha vida é lecionar. Que bom, Márcia. Então, para começar, até para o pessoal te conhecer, eu já conheço um pouquinho, mas para o pessoal te conhecer, quem que é a Márcia? Antes de a gente falar do profissional, do seu currículo, mas quem que é a Márcia? A Márcia como pessoa. Ai, a Márcia é uma pessoa que acredita em outras pessoas. Eu falo que eu me considero uma ativadora de sonhos. Eu percebo que nós vivemos em um mundo em que as pessoas pararam de sonhar, pararam de criar a sua realidade para vestir roupas e modelos prontos de outras pessoas. Então, o que é sucesso para outras pessoas, o que é uma vida boa para outras pessoas, mas elas não pensam se aquilo serve, se aquilo cabe dentro da sua realidade, dos seus valores. Então, eu amo falar sobre sonhos e trazer isso como uma realidade, porque se eu não olho para o meu futuro, se eu não imagino algo diferente na minha vida, ou eu vou repetir a história dos meus pais, ou eu vou copiar a vida de alguma outra pessoa. Isso é muito importante, nós entendermos, né, quem nós somos, sem, às vezes, inspirar em outra pessoa é fundamental, mas a gente acaba absorvendo aquilo que não é nosso, né? E focando um pouco agora na sua carreira, você foi 20 anos advogada. Isso. E depois de 20 anos, numa carreira muito bem consolidada, você migrou para o comportamento humano, nos perfis, né, comportamentais, da neurociência. O que fez você trocar, né, passar ali de uma coisa que já era estável, que tinha ali já uma carreira consolidada, e ir para um novo desafio? Foram vários fatores, tá? Mas em resumo, eu me casei. E quando eu me casei, nós havíamos combinado, eu e meu esposo, que quando ele passasse um concurso público, nós começaríamos a ter filhos. Então, a vida foi caminhando, eu era sócia de um grande escritório, lecionava em faculdade, no curso de Direito, e ele passou em um concurso. E quando ele passou, ele falou, então, passei em um outro estado e agora eu preciso que você vá junto. E nós nos mudamos e ficamos 10 anos fora de Maringá. Nesse período de 10 anos, em todas as cidades que nós passávamos, eu fazia parceria com o escritório, eu lecionava em faculdade ou faculdade em cidades próximas. E aí, quando nós conseguimos finalmente retornar para Maringá, o direito já não fazia parte da minha vida, eu já estava cansada, né, de toda vez estar recomeçando em um lugar novo, recomeçando em um lugar diferente. Então, embora quando eu tivesse saído daqui eu fosse muito bem sucedida, quando eu voltei 10 anos depois, eu era uma pessoa que não tinha o mesmo conhecimento de 10 anos atrás, né? As mesmas relações. Então eu falei, não, tá na hora de eu pensar em algo novo. E eu falei, vou cuidar de mim. Então comecei a fazer vários cursos, treinamentos, fui fazer pós-graduação, mais uma pós-graduação, que eu já tenho mestrado em Direito. E ali eu falei, uau, se isso aqui foi capaz de me ajudar em grandes mudanças que eu precisava fazer na minha vida, eu vi uma oportunidade de negócio. Então eu migrei, né, para a área do desenvolvimento humano
e desde então eu atuo exclusivamente com isso. É porque essa área ela é muito importante. Sim. Nós sempre falamos que não só dentro de uma empresa, que é fundamental, né? O gestor, o líder, conhecer o seu liderado, mas quando você começa a ter entendimento disso, qualquer lugar que você tiver relação com outra pessoa, isso acaba nos auxiliando, porque pessoas se conectam com pessoas e cada uma tem a sua particularidade. E até para entender um pouco dessa particularidade, desses perfis, o que seriam esses perfis comportamentais? Os perfis comportamentais, eles são muito parecidos com os chamados temperamentos. Então, na teoria dos temperamentos, nós temos o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o... já eu lembro o nome. E no perfil comportamental, nós temos o dominante, influente, estável e conforme. Então, existe uma similaridade, só são nomenclaturas diferentes. Quando veio essa teoria em 1950, o criador dela foi um PhD em psicologia de Harvard. Ele pensou no seguinte: até então, tudo que era estudado em termos de comportamento era focado nas mentes dos criminosos, porque eles queriam entender o que levava uma pessoa a cometer crimes e atrocidades que a maioria não cometia. E aí ele veio na contramão e falou, olha, essas pessoas, esse serial killer, eles são exceção. Por que nós vamos ficar estudando a exceção se nós podemos estudar a mente e o comportamento das pessoas normais? Então ele trouxe essa teoria por observação, ele percebeu que existiam, em tese, 4 padrões de comportamento. Então é mais ou menos assim. Cada um de nós tem os 4, mas eu falo que nós somos compostos por uma fórmula que tem uma quantidade de cada um desses comportamentos. Tem sempre 1 ou 2 ou 3 que são os mais fortes. E aí qualquer pessoa que conviva com a gente consegue observar, consegue dizer, olha, ela é uma pessoa que fala, olha, ela é uma pessoa que manda, olha, ela é uma pessoa que gosta de planejar, olha, é uma pessoa sistemática. Então, quem convive consegue perceber esses comportamentos que são os mais fortes. E aí ele trouxe essa teoria para as pessoas normais, mas também foi trazido gradativamente com o tempo para o business, para as empresas. Por quê? Porque se eu não tenho relacionamento, não adianta eu ter o meu currículo cheio de títulos se eu não sei me relacionar com as pessoas. Então eu preciso entender de pessoas. Tem uma frase que diz que se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócios. Então esses perfis, esse mapeamento de perfil comportamental hoje, ele é muito usado dentro de empresa para facilitar a comunicação entre liderança e liderado. Eu participei de uma das palestras, assim, que você estava falando sobre isso, e eu achei muito interessante você explicando cada perfil, porque eu já tinha ouvido falar pouca coisa nas redes sociais sobre, mas quando você começou a explicar, eu comecei a me identificar. Igual você falou, eu sou um pouco disso. Não, eu sou um pouco daquilo. Eu falei, gente, aí você comentou, não, todo mundo pode ter um pouquinho de cada, mas eu comecei a entender um pouco até das minhas atitudes, da minha personalidade, e foi muito legal, porque igual você disse, quando você entende como o outro age, é muito mais fácil como nós vamos reagir a algumas atitudes. Porque como nós estamos sempre convivendo com pessoas aonde nós estamos, nós sabemos lidar com situações, porque nós somos diferentes, vão ter opiniões diferentes, atitudes diferentes, principalmente dentro do ambiente empresarial, principalmente dentro de quando você é um gestor e você tem ali os seus liderados, como cada um reage, até para um feedback, para uma orientação. Então, ter essa sensibilidade, conhecer esses perfis é muito importante. E eu queria ver se você conseguia falar um pouquinho de cada um. Com certeza. E o que é interessante também? Quando nós conhecemos de perfil, a gente para de pessoalizar a reação das pessoas com relação àquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Porque às vezes o comportamento dela independe do que você faça ou não faça, aquela pessoa vai se comportar daquela forma. Então a gente tem ali o colérico, né, que é chamado de dominante, que é aquela pessoa objetiva, direta, prática, focado em resultado. Se ele quiser saber algo, se você quiser entreter ele em uma conversa, você precisa ir direto ao ponto.
Ele é aquela pessoa que ele não gosta de rodeio, não gosta de jogar conversa fora. Em regra, ele valoriza muito o tempo dele. Então, assim, tudo para dele é para ontem. Tudo já tinha que ter sido feito. É aquela pessoa geralmente acelerada e que sempre está focando no resultado. Onde é que isso vai dar? Então, a pergunta do dominante ou do colérico é sempre o quê? Olha, o que você precisa? Se você falar, olha, eu preciso que você bata uma meta de R$1 milhão, para ele basta. Como ele vai fazer isso é problema dele. Ele só precisa saber qual é o resultado final que é exigido dele. Só que, em contrapartida, geralmente são pessoas intolerantes, são pessoas impacientes, são pessoas que, em regra, não têm paciência para estar ensinando. E isso eu estou falando do perfil bruto, tá? Não é o perfil lapidado. Por quê? Porque todo perfil tem a sua parcela de rigidez. Então, enquanto eu não sei que existe um comportamento que me prejudica, pode até ser que eu acredite que aquele comportamento é um bom comportamento. Então, vou até citar um exemplo. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu sempre ficava entre as top 10 como batedora de meta. Eu sempre fui batedora de meta. Então, eu ganhava prêmio, eu era muito elogiada, tudo que precisavam das coisas com rapidez me pediam, porque sabiam que eu ia dar conta. Só que eu me esquecia dos relacionamentos interpessoais. Então, da mesma forma em que eu era muito acelerada de um lado, como eu não conhecia o meu padrão de comportamento, eu tinha uma falha muito grande no outro. Quando eu aprendi a lidar com isso, quando eu falei, opa, aqui existe uma lacuna, aqui existe algo que não faz parte de mim, mas que eu posso desenvolver, que eu posso aprender, que eu posso prestar atenção, aí eu consigo unir aquilo que eu já tenho de bom com aquilo que é necessário. Então, o dominante ou o colérico, ele tem a tendência essa, que sejam pessoas focadas, diretas, objetivas, intolerantes e tudo é para ontem, ok? Aí nós temos o perfil sanguíneo ou influente, que são as pessoas comunicativas. Você olhou, a pessoa está conversando, ela tem um grande grupo de amigos, não interessa se são amigos próximos, se são amigos de pouca data, às vezes ela conhece alguém na hora do almoço e já chama para ir para a casa dela. Por quê? Porque ela gosta de estar com pessoas, o prazer dela é estar com pessoas, é persuadir, é poder se relacionar através da comunicação. Uma característica linda delas é que elas são muito criativas. Só que, como eu falei, sempre existe o contraponto. Por elas serem tão criativas, muitas vezes elas não são grandes realizadoras. Porque elas começam com algo, daqui a pouco surge uma ideia melhor, surge outra, e ela acaba se perdendo nesse universo de tanta criatividade. Mas elas são pessoas criativas, elas são pessoas relacionais, elas são pessoas que muitas vezes pessoalizam mais do que os outros perfis, porque como elas precisam, como elas gostam do relacionamento, elas acreditam que o outro precise tratá-la como ela trata as pessoas. Então, ela exige muito das pessoas essa relação de proximidade, de mensagem, de conversa, de tomar café, de sair para jantar, mas elas são pessoas muito criativas. Eu até digo que assim, o dia que o sanguíneo, né, e o influente entender que ele pode vender as suas ideias, ele vai enriquecer rapidinho, porque ele realmente é um cabedal de ideias. É lindo de ver como é que funciona a mente dele. E aí nós temos então o estável, que é também chamado de fleumático. O estável é aquela pessoa mais calma, é aquela pessoa que ela é mais observadora. Então, tanto o dominante como o influente, eles gostam de falar. Só que o dominante fala para te convencer no resultado que ele quer, porque o objetivo da vida dele é o resultado, e o influente, ele fala porque ele quer relacionamento. Então, são coisas diferentes. O estável, o foco dele é em observação, ele é muito planejador. Ele é aquela pessoa que ele se sente segura quando ele tem previsibilidade.
Então, a previsibilidade é saber onde eu vou trabalhar amanhã, qual é o projeto que eu vou executar, qual é o prazo que eu tenho, quanto tempo eu tenho para esse prazo. Então, para ele, a rotina é muito importante. São pessoas que precisam de rotina. Se você chega para um fleumático, você deu um determinado papel, um determinado projeto para ele executar e do nada você muda a data, ou muda o formato, ou muda o conteúdo, é difícil para ele assimilar, porque ele precisa digerir internamente as informações. Então não é que ele não queira, não é que ele seja rígido, mas é que a forma dele absorver é diferente. E isso é muito interessante quando nós falamos dos perfis, porque cada um deles vê o mundo de um jeito, ouve de um jeito, pensa de um jeito e processa as informações também de um jeito diferente. Por isso que às vezes em empresas o líder ele dá um determinado tipo de tarefa e cada um vai executar de uma forma. Ele falou, mas como assim? Eu passei a mesma coisa para todos. Mas cada um tem uma percepção de acordo com o seu padrão de comportamento. E aí nós temos o conforme, que é o melancólico. Quem é o conforme? O conforme é aquela pessoa que ela é sistemática. A vida para ela é como se fosse uma caixinha. Então, 1 mais 1 é igual a 2. É a pessoa que precisa de métodos. Mais ou menos assim. Está na lei? Se está na lei, eu cumpro. Não está na lei, eu não vou cumprir. Está no estatuto, eu vou fazer. Não está no estatuto, eu não vou fazer. Então, é aquela pessoa que enxerga as coisas com um nível de detalhes muito maior do que os outros perfis. É como se ele tivesse uma visão de raio-x para as coisas. Então, imagina que chega uma pessoa na sua casa e fala assim, nossa, esse quadro aqui tá meio torto. Você fala, é impossível, faz 15 anos que eu moro aqui, esse quadro está nessa parede e ninguém nunca falou isso. E ele vai te dizer, então pega a trena. E vocês vão medir e realmente vai ter lá milímetros, né, de diferença desse quadro. Então ele enxerga esses detalhes onde a maioria das pessoas não enxergam. Um livro que não foi formatado corretamente, um ponto final que faltou, um slide que está ali feio, de alguma forma não está enquadrado adequadamente. Para ele, são os detalhes que chamam a atenção. E o foco dele também é em resultado, mas ele foca no resultado porque eles são perfeccionistas. Então, eles são aqueles da qualidade total, eles são muito exigentes consigo e muito exigentes com os outros também, exatamente por enxergar o detalhe. Então, coisas que ele enxerga, o dominante não enxerga, o influente não enxerga, o estável não enxerga, mas ele enxerga. E aí eu olho para tudo isso e eu falo assim, da beleza, né, da sabedoria, da criação desses comportamentos tão diferentes, porque não dá para a gente conviver sozinho. Um dominante sozinho, ele destrói. A gente brinca que o dominante é fogo. O fogo, ele é bom? O fogo é maravilhoso. Só que o fogo, ele serve para nos aquecer, mas ele também pode queimar. Então, essa temperança, né, de cada um dos comportamentos, da gente entender qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto fraco, para que eu possa trazer melhorias para aquilo que não é tão forte em mim. Então, eu não gosto quando as pessoas falam assim, ai, aquele ali é dominante, Deus me livre, ai, aquele ali é não sei o quê. Não, gente, eu tenho um padrão de comportamento, mas com sabedoria, com o conhecimento certo, com discernimento, eu consigo melhorar esse padrão para trazer benefícios para a minha vida e das pessoas que estão à minha volta. Uma coisa que você falou é muito importante, das pessoas entenderem essas diferenças, porque esse exemplo que você mencionou, estar num ambiente de trabalho e um gestor direcionar uma atividade para 3 pessoas, e são 3 perfis diferentes, vai ter resultados diferentes. Elas vão entregar, mas às vezes não no mesmo tempo, não na mesma maneira. E a importância de quem está nesses cargos, né, de liderança, ou da instituição, da empresa, entender essa informação, de entender que é importante capacitar o seu time, de trazer, né, esses conteúdos,
tem que ser na nossa realidade hoje, né? Sim. Porque, como eu falei, eu escutei algumas coisas ou outras na internet, várias pessoas estão entendendo mais sobre esses perfis comportamentais, trazendo dentro das suas empresas, dentro do seu ambiente, mas ainda não é tão frequente a pessoa entender esses perfis. E qual é a importância de uma instituição, de uma empresa capacitar os seus colaboradores, os seus líderes, para estar aptos a esses perfis? O que acontece? Primeiro, quando a gente fala de liderança, as empresas geralmente elas contratam por currículo, mas elas demitem por comportamento. Então, se eu tenho um excelente currículo na mão, eu preciso entender se o padrão de comportamento daquela pessoa condiz com o cargo para o qual eu quero contratá-la. Porque às vezes a pessoa é excelente, vamos imaginar aí, ela tem um PhD em matemática, ela é fera, ela sabe tudo, ela domina todas as fórmulas, todas as técnicas. E se ela ficar trabalhando num escritório fechado sozinha, ela vai ser incrível. Mas se eu pego essa pessoa e eu coloco ela para liderar um time, se ela não tiver o perfil de comportamento adequado, ela vai matar todo mundo e nem ela vai dar conta de ficar no cargo, que é o que a gente fala assim, que um dos maiores desafios, por exemplo, da promoção é esse. Às vezes a pessoa é maravilhosa naquilo que ela faz e ela é tão boa que o empregador fala assim, eu vou promover. Aí promove para um lugar que não está adequado com o padrão de comportamento dela. Hoje tem muitas empresas que antes de contratar no processo seletivo, elas já fazem esse mapeamento, porque daí ela consegue trazer o currículo, mas ela consegue trazer também quais são os padrões de comportamento daquela pessoa, se são adequados para aquilo que eu preciso dela naquele momento. Perfeito. Como nós estávamos comentando, Márcia, qual foi uma história ou quais os desafios que você enfrenta numa mentoria ou quando vai a alguma empresa ou conversa com algum grupo de pessoas diante desse tema dos perfis, da neurociência, do comportamento? O que você acaba conhecendo, né, dentro dessas empresas ou lidando, né, os maiores desafios sobre os perfis ou sobre as pessoas? Geralmente, quando as empresas me chamam, o desafio delas, o que elas relatam como desafio é a comunicação. Então, o líder que chega e fala, olha, eu falei tal coisa, eu expliquei tal coisa, já expliquei uma, duas, três, e a pessoa não entende, a pessoa não executa, a pessoa isso ou a pessoa aquilo. Então, independente de ser na empresa ou de ser uma mentoria individual, eu sempre começo com o perfil. Porque aí eu encontro as respostas para as perguntas desses líderes e desses gestores. Então, o problema seu é com quem? É com fulano. Então, vamos lá. Qual que é o problema? Ah, ele não executa. Ah, e conversa demais. Ah, e toda hora tá indo tomar cafezinho. Toda hora... Mas é porque faz parte dele, você não vai mudar isso nele. Então, teria um outro lugar na empresa onde ele seria melhor aproveitado, que ele poderia ser essa pessoa comunicativa e estar o tempo todo engajando com outras pessoas, porque muitas vezes a empresa tem as pessoas certas, mas elas estão nos lugares errados. Por quê? Porque falta esse conhecimento acerca do perfil. Então, quantas vezes assim eu já vi serem evitadas demissões de pessoas que eram pessoas boas, que eram pessoas de confiança, mas que não estavam rendendo aquilo que a empresa precisava. E a empresa chega e fala, Márcia, o que eu faço? Eu não aguento mais. Não, pera lá, tem solução. Vamos ver, né, onde é que tem um lugar para essa pessoa. Então, da gente conseguir fazer esse remanejamento e a pessoa ficar bem. Porque o que acontece muito hoje também é assim, a grande causa de muitos atestados médicos é porque as pessoas adoecem por precisarem ser algo diferente da essência delas. Então imagina o exemplo que eu dei, uma pessoa que gosta de trabalhar com números, que é detalhista, que é metódica, que gosta de ficar sozinha, ela é colocada no meio de pessoas que conversam o tempo todo, que são criativas, que têm ideias e que ela precisa se expressar o dia todo. Vai chegar o final do dia, ela vai estar num nível de exaustão enorme. Ao passo que essas pessoas que têm essa característica da comunicação, quanto mais ela falar,
com mais energia ela se sente. Então, isso com o tempo, quando é exigido da pessoa aquilo que não é um ponto forte, de forma muito contínua, isso pode levar a um problema emocional e talvez até a uma doença física. Então, quando a gente faz esse mapeamento, a gente consegue entender: é problema de comunicação, é problema de comportamento, está no cargo errado, está no lugar errado, e aí a gente consegue fazer esse remanejamento. E é muito importante, porque igual você comentou, às vezes a pessoa tem vários potenciais para outra função, mas acaba investindo ou insistindo numa posição, ou num cargo, num departamento, que às vezes ela não está conseguindo realmente desenvolver, né, conseguir expressar tudo aquilo que está dentro dela. Então, ter essa sensibilidade dos comportamentos, entender ali a linguagem do outro, isso é muito importante. E indo para essa linha, né, como nós estamos aqui com um canal que é a mulher, né, como essa educação, nós como mulheres, nós temos alguma diferença nesses perfis? Nós temos alguma sensibilidade a mais ou ele é padronizado? Não, esses perfis são padronizados. Eu escuto muito por aí assim: ai, quem fala demais é mulher. Gente, vocês não conhecem homem que fala demais. Eu falo que homem que fala demais é até mais complicado que mulher. Mas por quê? Porque são padrões de comportamento. Então, eu posso ser uma mulher dominante, eu posso ser uma mulher influente, uma mulher estável, uma mulher conforme. Não existe nenhuma pesquisa que diga há uma tendência a ter mais mulheres com o padrão X e mais homens com o padrão Y. Não, não existe. Cada um de nós tem a sua fórmula específica. E o pulo do gato é saber qual é a nossa fórmula para que a gente consiga se relacionar melhor, primeiro conosco e depois com as outras pessoas. Porque eu falo que assim, nós podemos até flexibilizar os nossos comportamentos. Então, se eu estou numa empresa, se eu estou num ambiente relacional e eu sei que eu sou uma pessoa muito focada em resultado, eu falo, opa, aqui eu preciso olhar para as pessoas, aqui eu preciso criar relacionamentos. Só que, na hora do estresse, na hora da raiva, na hora da fome e na hora do sono, o que vai aparecer? Vai aparecer a minha essência, vai aparecer quem eu sou. Então, se eu já sei como eu sou e como eu me comporto, quando eu estou entrando nesses lugares de rigidez, eu já falo, opa, gente, ó, dá licença, eu preciso ir, está na minha hora. Então, eu não preciso passar por situações que, através do meu comportamento, eu mesma me prejudique. Só que eu só consigo isso se eu conheço, se eu entendo como é que eu funciono. Isso é muito importante, além de conhecer o outro, é nos conhecer, sim, saber qual que é o nosso perfil, igual você disse, quais situações que vai querer, né, sobressair diante de uma ação ou outra, e trazer isso também não só dentro do ambiente empresarial, mas também no nosso dia a dia, no seu ambiente pessoal, no seu círculo de amigos, porque isso tudo envolve essa comunicação, né, esse relacionamento interpessoal. E tem alguma história, alguma mentoria que você fez, que te chamou a atenção, que foi um desafio, alguma empresa assim que você foi fazer esse aconselhamento e você viu uma situação que você nunca tinha visto? Eu tive um caso que me marcou muito, de um colaborador que ele era assim, a camisa combinando com a meia, o sapato combinando com a calça, imagino que as outras coisas também, aquela pessoa que você olha assim, impecável. E aí, quando eu fiz o mapeamento dele, veio influente. Eu falei, não é possível. Falei, como assim? Totalmente contraditório com a linguagem corporal dele. Porque o influente, ele é para fora, ele é extrovertido, né? Ele quer conversar, ele quer... O sorriso dele geralmente chega primeiro nos lugares. E aí eu comecei a conversar com ele e a investigar, perguntar sobre o passado dele. E aí ele me relatou que ele era filho de militar, que o pai dele era muito rígido, que ele só podia usar as roupas que o pai queria, só podia usar roupas da mesma cor, só fazia o que o pai queria e ele cresceu nessa roupa, nesse personagem que não era ele. E no perfil dele, quando a gente faz o perfil, sai um mapa
da sua essência e de como você está se comportando hoje. Porque daí a gente consegue verificar o quanto você está próximo da sua essência ou o quanto você está longe. E o dele estava completamente invertido. Então, a essência era o influente, o comunicativo, e ele estava se comportando como alguém sistemático, como alguém conforme, como alguém cheio de regras e padrões. E aí, quando eu fui apresentar isso para ele, mostrei os dados, mostrei os gráficos, ele chorou. Ele falou: eu demorei 40 anos para descobrir que eu não estou louco, porque eu achei que eu estava ficando louco. Porque o meu sonho é sair com uma camiseta vermelha, com uma calça amarela, com tênis azul. Eu olho para as coisas coloridas, eu amo tudo, mas eu falo: não, eu não sou essa pessoa. Então ele vivia num conflito interno tão grande com ele mesmo, entre o que ele aprendeu uma vida inteira lutando contra a essência dele. Então, dali para frente, assim, ele se transformou, né? Depois eu fiz um acompanhamento com ele, ele fala assim que ali foi o momento de virada de chave da vida dele, foi quando ele começou a viver com 40 anos, que ele realmente entendeu que ele não tinha problema, que tudo aquilo que ele desejava, que ele via, que ele enxergava, fazia parte dele, mas que tinha ficado oprimido por essa educação que ele havia recebido do pai. Isso é muito importante. Até que ponto essa influência da nossa família ou de onde nós crescemos, os nossos pais, pode interferir nesses perfis? Porque nós sabemos ali que, a gente até comentou isso no outro episódio, que tem uma formação de caráter ali da criança nos primeiros anos de vida, que é formado o caráter e também aonde ela cresce, né? Tanto a personalidade dos pais, quanto o meio social, o que ela passa de situações, acaba moldando depois as atitudes. Igual você comentou, que ele estava muito distante daquilo que ele era devido ao jeito que o pai era, ele acabou absorvendo. Até que ponto isso influencia e aonde entra a importância de talvez olhar um pouco para trás, olhar um pouco para essa linha do tempo, entender também os pais, entender o local que nasceu, o que passou, o social dessa pessoa, que pode interferir nesses perfis? Influencia muitíssimo, muitíssimo. Porque se nós fizermos um paralelo com os nossos pais e com a liderança da empresa, qual é o padrão? O que geralmente eles querem? Transformarem as pessoas em cópias deles. Então o líder, ele chega, ele acha, geralmente se ele chegou à liderança é porque ele é muito bom em algumas coisas, mas aí ele quer pegar as pessoas que estão junto com ele e transformá-las em cópias dele. Assim como os pais, para facilitar a educação, facilitar o convívio do dia a dia, o que o pai e a mãe faz? Quer que o filho se comporte igual eles se comportam. Exemplo, imagina uma mãe que é dominante, que é rápida, que é acelerada, né? De manhã, 7 horas da manhã, tem que ir para a aula, tomar banho e fazer café e tem um filho que é estável, que tem um outro ritmo de vida. Então, essa mãe que é acelerada com um filho que tem um ritmo completamente diferente com ela, eles vão começar a se chocar tanto que pode chegar num momento que essa pessoa, que já é uma pessoa fechada, que já é uma pessoa mais quieta, fique pior ainda por essa exigência de acelerar, de sair do seu ritmo. Então, um dos dois vão enlouquecer. Ou a mãe vai enlouquecer com esse filho, ou o filho vai enlouquecer com essa mãe. Por quê? Porque eu preciso entender esse conhecimento, eu entendo que é um conhecimento que ele tinha que vir desde a escola. Ele tinha que ser ensinado para os pais, ele precisava ser ensinado para as crianças respeitarem o coleguinha. Às vezes o coleguinha está no cantinho da sala e para ele está super bem, ele está no mundo dele, não é porque ele não quer conversar ou que ele não quer se relacionar que ele tem problema. Ou aquela criança que fala demais, que não para na carteira, que está a todo momento ali acelerada, elétrica. Muitas vezes não é TDAH como a gente sempre tem visto agora, né? E não estou questionando o diagnóstico médico, ok? Mas sempre que uma criança sai um pouquinho do padrão, ou ela está em depressão, ou ela tem TDAH. Então as pessoas pararam de respeitar a forma como cada um se comporta.
Se ela fala demais, está tudo bem, vamos desenvolver isso, vamos trabalhar isso. O outro fala de menos, está tudo bem, está no mundo dele. Então, a mesma necessidade que um tem de se relacionar com os outros é a necessidade que o outro tem de ficar consigo. E isso influencia, por exemplo, diretamente em um relacionamento conjugal. Geralmente, uma pessoa que é extrovertida, ela se casa com alguém que é introvertida. Por quê? Porque nós procuramos pessoas que nos complementam. E enquanto isso é namoro, é maravilhoso. É tudo sensacional. Quando chega no casamento, no dia a dia, um quer sair, o outro quer ficar em casa. Um quer estar com os amigos o tempo todo, o outro quer ficar sozinho lendo um livro. Então, não existe nada de errado nem em um comportamento, nem em outro, mas a gente precisa aprender as diferenças e a lidar. Eu tive um caso de uma família que o pai, a mãe e a irmã mais velha, eles tinham esse padrão da conformidade, que é o da rigidez, do perfeccionismo, do detalhismo, e o filho mais novo, ele era influente. Então, 3 pessoas introvertidas e uma extrovertida. Só de olhar para ele, a gente via assim o tamanho da olheira. Por quê? Porque ele vivia em um ambiente que cada um ficava no seu canto e tudo o que ele queria era se relacionar. Mas como é que esses pais iam entender essa diferença? É mais ou menos assim, é a peça quebrada, é a ovelha negra. Por que que ele não é igual a gente? Então a gente realmente precisa aprender a olhar para nós, a respeitar os nossos comportamentos e entender que tudo dá para ser melhorado. Mas se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou melhorar? E o que você falou é muito importante. Nós aqui do Grupo FATES, nós temos desde escola kids, dos pequenininhos, 3, 1 aninho, até a faculdade, a pessoa sai graduada, pós-graduada, enfim. E como seria importante, desde os pequenininhos, claro, na linguagem deles, explicar isso, porque igual você diz, hoje em dia nós falamos muito sobre o bullying, né? Que anteriormente sempre existiu, mas não era tão enfático como está hoje. Só que se antes nós tivéssemos esse conhecimento das personalidades, dos perfis, e que cada um tem sua singularidade, está tudo bem, e respeitar o outro, muitas situações seriam sido evitadas. E até hoje, trazendo desde os pequenininhos também para o pessoal que está ali no ensino fundamental, num vestibular, para entrar numa faculdade, se já entende esse perfil que está indo para uma vida adulta, que vai começar outra estação, né, da sua vida, se pegar essas características e entender para começar já na vida profissional com outra visão, com outra percepção do que precisar passar por algo para aprender, ia realmente dar essa diferença. Então, o quão é importante trazer esses ensinos desde sempre, né? Sim, sim. E existe toda uma forma, né? Eu falo, a criatividade, ela está à disposição para todos nós. Então, se isso fosse trazido de forma lúdica para as crianças, seria tão enriquecedor, até para as crianças entenderem o comportamento dos pais. Primeiro ela se entende, fala, poxa, eu realmente não gosto de conversar muito, então tá tudo bem, não tem nada de errado comigo? Não, não tem nada de errado. Ai, eu gosto de falar muito, não tem nada de errado? Também não tem nada de errado. Ai, mas o meu pai é muito quieto, o meu pai não me ama, o meu pai não conversa, o meu pai... Calma, é o seu pai, né? É o jeito do seu pai. Então eu falo que, eu acredito que existiria uma liberdade muito maior e uma libertação, sabe, desses padrões que a gente vê muito em rede social, de que, olha, para ser isso, tem que ser isso, para ser aquilo, tem que ser aquilo, e tem pessoas que jamais vão se transformar em outras pessoas, ou se transformarem, o preço que elas vão pagar é muito alto, mas é muito alto. Porque tudo isso vai resultar na vida adulta. Sim. Porque como ali é uma base, igual você falou, se a criança entende primeiramente sobre ela e depois entende esse pai, essa mãe, porque assim, eu lido com crianças e a gente escuta muito isso. Ah, mas meu pai não me dá atenção, meu pai chega, mas ele não conversa como eu gostaria que conversasse. Ah, mas minha irmã é isso, meu irmão é aquilo.
E elas acabam absorvendo isso e retraindo muitas coisas. Isso vai formando, igual você falou, às vezes ela acaba, não, vou me moldar dessa maneira porque é o certo, porque ela não entende que ela tem a singularidade dela, a característica, o perfil dela, ou ela acaba até se revoltando, né, criando esse conflito interno com o pai, com a mãe ou com os irmãos, porque ela está ali, não está conseguindo entender o que está acontecendo. Então, trazer isso desde cedo, ali para o ensino fundamental, depois ali para o ensino médio, e também construindo isso dentro das universidades, preparando para o ambiente profissional, porque não que vai chegar perfeito, porque é uma evolução constante, mas acho que já chega com uma base um pouco mais sólida, principalmente do autoconhecimento. Porque eu vejo que hoje em dia nós estamos, né, cada vez mais buscando nos conhecer, e isso é muito importante, né? Acho que demorou muito a gente entrar nessa questão de se conhecer, das nossas dores, das nossas raízes, para entender as nossas atitudes ou porquê, né, de alguns pensamentos, de algumas ações, mas eu ainda acho que tem muita essa lacuna ainda, principalmente dentro do ensino. Nós falamos isso também no outro episódio, o quanto ainda o ensino precisa, às vezes, se adaptar a alguns temas na linguagem exata de cada estação, de cada ali, faixa etária, mas trazer não só ali o técnico, o prático, mas o emocional, o cuidar da alma, o entender da sua personalidade, também entender sobre a sua raiz, né? Trazer talvez um pouco da sua casa para dentro da sala de aula para a gente conseguir não expor, mas aprender, né, um com o outro ali as situações e ver que os outros são diferentes, mas que isso não quer dizer que é algo ruim ou que está limitado àquilo, né? E isso que você falou é interessante porque, assim, nós temos uma necessidade básica, que é a necessidade do pertencimento. E aí, ou nós copiamos o padrão, ou nós nos tornamos cópia para nos sentirmos pertencentes, principalmente ao ambiente familiar, ou nós rebelamos esse padrão. Então já que eu não consigo ser igual, então eu serei completamente diferente. Só que a gente precisa achar um meio termo para isso, um equilíbrio para isso. Como é que eu acho esse equilíbrio? Entendendo qual é a minha essência. Se eu entendo a minha essência, eu consigo flexibilizar para mais, eu consigo flexibilizar para menos, eu consigo melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Mas se eu não sei, não tem como. E diante disso, qual você acha que é o maior desafio, além, claro, de todos entenderem essa importância, mas por momento que eu entendi, trouxe para a minha empresa ou trouxe para o meu ambiente escolar, para os meus jovens, nós estamos ali, né, buscando esse autoconhecimento, mas qual o maior desafio de hoje em dia, da atualidade, diante de entender esses perfis, entender essa essência, esses comportamentos? Eu acredito que o maior desafio é continuar acreditando nas pessoas. Porque quando a gente fala em ambiente de trabalho, tudo é focado em resultado, tudo é focado em meta. Então, é como se cada colaborador tivesse o seu tempo de vida útil. Então, você tem um prazo, você vai precisar fazer, se a pessoa não desenvolver, eu vou mandar embora e vou contratar outro. Só que às vezes tudo que aquela pessoa precisa é que alguém invista nela, que alguém acredite nela, que alguém dê um tempo a mais ou dê um treinamento ou leve ela para fazer um curso, algo que faça com que ela enxergue. Porque imagina se eu chego para você e falo, olha, você é XYZ. Se você não está disposta à mudança, você vai olhar e vai falar assim, essa mulher está louca, essa mulher tem problema. Então, é toda uma linguagem que precisa ser trabalhada para que a pessoa enxergue as características que ela tem e as características que não são fortes nela. É muito diferente eu chegar e apontar, eu chegar e falar assim, tá aqui seu relatório. Não é tá aqui o seu relatório. Vamos conversar? O que você acha? Como é que você se vê? Como é que você sente? Como é que você percebe? E você vai extraindo da pessoa aquilo que ela precisa para enxergar quem ela é. Então, a gente inverte a dinâmica. Por isso que se fala que é autodescoberta, que é autoconhecimento. Eu posso chegar para você e trazer a solução para todos os seus problemas. Só que se você não pensou por si mesma, você vai descartar essa solução.
Se eu consigo fazer perguntas que sejam perguntas inteligentes a ponto de você refletir, talvez você chegue exatamente no lugar de solução que eu vi, mas por você e não por mim. Porque foi uma resposta que você encontrou dentro de você. Então muda completamente a forma como a gente assimila esse conhecimento e como a gente molda isso nos nossos comportamentos. Realmente é muito importante, Márcia, é muito importante trazer esse tema, como nós comentamos, levar isso não só para as empresas, mas dentro das salas de aula, dentro das universidades, porque isso vai moldar o ser humano de amanhã. E como a gente falou, tem muito papo ainda pela frente, né? Poderia ficar aqui horas e horas conversando, mas para a gente encerrar esse momento, o que você espera daqui 5 anos, 10 anos, diante desse comportamento, diante desse tema no dia a dia na sociedade? Você acredita que vai ter uma evolução? O que você espera e a mensagem que você deixa de relevância, né? Não só para o empresário, não só para uma dona de casa, mas para essa pessoa, para se conhecer e estar aberta a esse autoconhecimento? Eu acredito nas pessoas, eu não abro mão de acreditar nas pessoas. E se cada um de nós fizer o seu papel de olhar para o outro ser humano como um ser humano, não apenas como um número, como alguém que realmente vale a pena investir tempo, vale a pena investir dinheiro, vale a pena investir capacitação, vale a pena investir o nosso relacionamento e as nossas emoções, eu creio que daqui 5 anos o mundo vai estar infinitamente melhor. Também creio nisso. Nós buscamos sempre, né, essa evolução. Eu queria te agradecer, Márcia, pelo seu tempo, disponibilidade. Foi um prazer essa tarde com você. Como nós falamos, poderíamos ficar aqui horas e horas. Eu queria agradecer você também que ficou conosco até o final. Como eu disse, esse é o último episódio da série Mulheres, Canal de Educação, mas vamos ter muitos mais episódios, séries sobre outros temas relevantes no dia a dia. Muito obrigada e até mais. Obrigada e até.